obrigado pelo convite, né? Que Deus abençoe aos novos convertidos, Deus abençoe o anjo da igreja, o pastor Arlindo. Louvado seja Deus, abençoe a todos. Diga para o seu irmão aí, irmão, o Senhor vai falar contigo nessa noite. Aleluia. Não fique zangado, não. Porque nós não viemos aqui para ouvir o que queremos, mas sim o que Deus quer falar conosco. Louvado seja Deus. Abra o livro de Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração há alguns dias. E na mesma hora que Ele botou a palavra no meu coração, falei, vou pregar em algum lugar. Não sei onde, mas vou pregar. Louvado seja Deus. E aprove o Senhor marcou esse dia para trazer essa palavra. Mateus capítulo 25. Amém? A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite contigo. No entanto, os prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para o comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Louvado seja Deus. O Senhor me deu um tema também nessa passagem, ao qual ele diz: como está a tua reserva? Você está cheio ou vai precisar pedir emprestado? Louvado seja Deus. Poder assentar, irmãos. Aleluia. O Senhor ele falava muito pelas parábolas. Ele, quando sentava junto dos seus discípulos, usava muito de parábolas para ensinar aos discípulos e à multidão que o acompanhava. Aqueles que estavam com ele ouviam as parábolas até entendiam. Algumas eles não entendiam e Jesus tinha que explicar elas. E nessa parábola o Senhor falando para aquele povo, aos seus discípulos e às multidões, dizendo que o reino dos céus era comparado a 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. As nécias eram as virgens que não estavam preparadas. Elas sim tinham as lâmpadas acesas, mas não levavam com elas vasilhas de azeite. E as prudentes, entendendo que não sabia a hora que o noivo viria, além de deixar suas lâmpadas acesas, elas levaram consigo azeite guardado, para que no dia que o noivo viesse, elas pudessem estar preparadas para se encontrar com ele. E, meditando nessa passagem, comecei a perguntar ao Senhor: aleluia. Glória a Deus. E aí, veio que entender algumas coisas, porque antigamente não se tinha luz elétrica. E algumas pessoas aqui na cidade de Deus que chegaram a essa época, a qual não cheguei, mas vi em fotos e via também em alguns documentários, algumas coisas assim, que as luzes delas eram acesas com lampiões. E chegava um certo momento da noite, essas lâmpadas eram apagadas, porque ninguém ia estar passeando pela rua. Todo mundo ia estar em sua casa dormindo.
Então alguém saía pela noite apagando lâmpada por lâmpada de cada poste. E ficava tudo escuro a rua. E aqui, como as ruas estavam escuras, não se podia ver nada à sua frente. Quem andasse sem as lâmpadas não poderia chegar ao destino ao qual queria. Quem andasse sem as suas lâmpadas na mão, as suas lanternas, as suas lamparinas, jamais ia encontrar a casa, o destino ao qual estava indo. Então era necessário ter em sua mão algo para iluminar o seu caminho. Louvado seja Deus. E Jesus começou a falar dessa parábola dizendo que 5 eram prudentes e 5 eram honestas. 5 estavam preparadas, estavam ali apercebidas, entendendo que a qualquer hora, a qualquer momento, o noivo viria para buscar a sua noiva. E então, ele contando essa parábola, ele diz que chegou um momento em que as virgens se cansaram de esperar o noivo passar. Elas se cansaram porque levou muito tempo, elas esperando, deu sono nela, elas vieram adormecer. Louvado seja Deus. E adormecendo as virgens, chega o mensageiro e vai clamando pelas ruas. Eis que vem o noivo, sai ao encontro. O noivo vem vindo. Eu creio que em qualquer canto, em qualquer beco, em qualquer viela, em qualquer rua que ele passava, ele anunciava: o noivo está voltando, o noivo está vindo, o noivo está chegando. Se prepare porque o noivo vai chegar. E você já está percebido porque o noivo está voltando. E aquele mensageiro apregoando essa mensagem, dizendo: se prepare porque o noivo está chegando. Caminhando pelas ruas, as pessoas que estavam sabendo que haveria um casamento, porque naquela época os casamentos eram assim: o noivo ia buscar a noiva na casa dos pais. O noivo subia num cavalo e ia encontrar a sua noiva na casa dos pais. E da casa dos pais dela, ele pegaria ela e levava para a casa dele. Aleluia. Ele levava a noiva para a casa dele. Mas estava tudo escuro. Quem estava com ele estava com as lamparinas acesas. Estava carregando botilhas cheias de azeite. Mas quem estava esperando sua mensagem que o noivo estava chegando, algumas estavam lá prudentes, sabendo: eu sei que a qualquer momento o noivo vai passar, vai ter um casamento. E o noivo vai passar por aqui. Vai ser anunciado que o noivo vai voltar, vai passar. Então é necessário me preparar para que quando ele passar, eu possa seguir o cortejo e entrar nas bodas junto com o noivo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, o noivo vem no seu cavalo. O mensageiro passa, anunciando. De repente, as virgens prudentes, ao ouvirem a mensagem que o noivo estava chegando, elas se levantaram e prepararam seus azeites e foram ao encontro do noivo. As nécias começaram a clamar: ei, dai-nos o teu azeite para que nós possamos ir, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Todas elas estão dormindo. Isso é um sinal da volta de Cristo para a igreja. Isso é um sinal que Jesus está voltando para a igreja, porque se você prestar atenção onde você vai nesses últimos dias, a igreja está adormecida, a igreja está dormindo, não quer mais fazer nada para o Senhor, só quer ficar parada, recebendo as bênçãos, mas não quer buscar alma para o Jesus Cristo. Aleluia. A noiva dormiu porque acha que está tudo pronto, está tudo bem, eu estou sendo abençoado, eu estou comendo, eu estou dormindo, eu estou vestindo, não preciso mais fazer nada. Aleluia. A igreja está adormecida. É mais tempo na frente do computador, é mais tempo na frente de uma televisão. É mais tempo no Facebook, em vez de estar na face de Deus, buscando a face de Deus,
cenário. Hoje a gente tem coral louvando, hoje a gente tem uma igreja adorando, mas um dia vamos estar adorando é lá. Então acorda a igreja, desperta a igreja, porque o noivo vai passar, e estejam preparados, porque quando ele voltar, e você estiver desapercebido, você fica. Como está a sua botija de azeite, a sua reserva? Como está a sua reserva com Deus? Pensa nessa noite, como está a sua reserva com Deus? Está cheia, tem reserva cheia aí? Ou é que você está pedindo emprestado na hora que o noivo for passar? Vai precisar falar, ei, está indo um pouco do teu azeite? Ou vai dizer, eu estou preparado, pode vir noivo, vem aqui para ir para comemorar. E olha quem falou à meia-noite, o noivo passa. Alguém aqui fica acordado meia-noite na rua caminhando? Muitos dos cristãos estão dormindo. Muitos estão descansando. Muitos estão botando sua cabeça no travesseiro para sossegar um pouquinho e acordar no outro dia. Mas também a palavra diz que quando o noivo vier, quando Jesus vier, será dada a trombeta de Deus com voz de arcanjo. E aqueles que estiverem apercebidos ouvirão a trombeta tocar e se encontrará com o Senhor nos ares, junto com os anjos, para entrar no reino de Deus. Quando a trombeta tocar, estejais apercebido, porque o noivo está voltando. O noivo está voltando e a igreja está dormindo. Até quando vai dormir, igreja? Até quando vai deixar de estar orando, buscando a paz de Deus, vai estar fazendo coisas que não vão te encher, não vão encher a sua botija de azeite? Na igreja tem uma bênção, eu oro na igreja, eu leio a Bíblia na igreja, mas em casa está lendo a Bíblia. Na igreja eu oro, mas em casa está orando. Na igreja eu busco, mas na rua, será que você está conversando com Deus também? Será que a sua vida está reta diante de Deus? Será que você está dando um bom testemunho de cristão? É dia de festa, é dia de alegria, mas maior alegria vai ser quando você entrar nos portões celestiais para cantar Santo Santo, junto com os anjos, Deus do louvor de Deus, e dizer que só Ele vive, só Ele reina, só Ele pode, só Ele faz, e só Ele salva. Deus é maravilhoso, Ele está despertando a igreja, porque a igreja dorme demais. O noivo está voltando, aqui está anunciando, a igreja estava adormecida. O sono veio, ela dormiu, e parou, não teve paciência. No livro de Lucas, capítulo 12, se não me engano, o Senhor conta essa parábola dizendo: o servo vigilante. Fala assim: se o pai de família estiver vigilante e acordado na madrugada, porque se ele souber que o ladrão vem roubar a sua casa, ele vai ficar esperando. Mas o ladrão não avisa a hora que vai roubar a sua casa. E Jesus diz que eu venho como ladrão. A hora que ninguém estiver percebido é a hora que eu vou voltar. Jesus está dizendo que eu venho como ladrão. O ladrão, ele não avisa que vai roubar a sua casa. Jesus não vai avisar para você que ele está voltando na hora que ele está voltando, porque acredita que nenhum pai e nenhum filho sabe a hora que ele vai voltar. Nem os anjos sabem a hora que Jesus vai voltar. Porque a qualquer momento, num piscar de olhos, a igreja vai subir. Imagina só, estamos nesse culto aqui pregando. Estamos aqui adorando ao Senhor. De repente, num piscar de olhos, você de olho fechado, quando você abre, você, cadê meu irmão que estava aqui do meu lado? Cadê meu filho que estava aqui do meu lado? Cadê minha irmã que estava aqui nesse instante adorando o Senhor comigo? Cadê meu pai? Onde está meu pai? Começa a buscar. Olha para um lado, olha para o outro. Você diz que vai ser um tempo de grande tribulação. Aviões caindo, carros batendo. Muita gente procurando, chorando pela rua, com amor. Procurando o seu ente querido, mas não vai achar. Porque um piscar de olhos dele será tomado. Aleluia.
Como está a sua vasilha de azeite, a sua reserva? Ela está cheia? Você está preparado para subir? Você está se preparando para subir? Você está se preparando para a volta do noivo? Como está a sua vida? Não vim aqui para julgar ninguém, eu vim aqui como um profeta de Deus para alertar a igreja que o noivo está voltando, mas só vai buscar aqueles que estão apercebidos. Dorme, mas a qualquer momento, naquela mensagem, ai, é o encontro do noivo, porque o noivo está passando. Sai ao encontro do noivo, porque o noivo está chegando. Elas levantaram depressa, pegaram a sua reserva e foram ao encontro do noivo. E de repente, aquelas que estavam desapercebidas começaram a clamar: me dá um pouco do seu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Muitos cristãos que você conhecia, que orava, que buscava, mas deixou as lâmpadas se apagarem e hoje está lá fora. Quando você passa por ele querendo estar a paz do Senhor novamente, mas você olha para ele: oh meu irmão, queria que você estivesse comigo celebrando lá na igreja, mas ele hoje está num bar, está na prostituição, está se destruindo lá no mundo, aleluia, porque deixou a sua lâmpada se apagar, esqueceu de buscar, olha o azeite do céu, dobrando seu joelho e falando: Senhor, me dá um pouco de azeite, porque ele diz assim: vai ao encontro daquele que vende e compra azeite para você. O único que pode vender azeite, que pode lhe dar azeite, é Jesus Cristo. O único que pode encher a sua botija de azeite é Jesus Cristo. Mas quanto tempo você para buscando a face dele? Pedindo: Senhor, eu quero azeite. Eu não quero sair da tua presença. Eu não quero me apartar dos teus caminhos. Eu quero perseverar na tua presença. Eu quero perseverar na tua palavra. Porque ele disse para Josué: Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu estou contigo. Ele estava despertando. Tem que ter esforço. Tem que ter busca. Tem que ter desejo para buscar o noivo. Mas dá um joelho 10 minutinhos, fala com o Senhor e já para a cama. Tem uma oração que é mais rápida. Fala: obrigado, Senhor, por esse dia. Amém. E o azeite? Cadê o azeite? Você falou: obrigado, Senhor, mas não espera o Senhor falar: ei, meu filho, peraí que eu vou falar com você agora. Aleluia. O Senhor quer encher a sua igreja de azeite. O Senhor quer encher a reserva da igreja de azeite. O Senhor quer preparar você para entrar no reino celestial. Por isso que nessa noite Ele marcou esse dia para dizer para você: prepara a sua botija de azeite. Começa a buscar azeite do céu. Começa a clamar ao Senhor: eu quero azeite, Senhor, porque eu não quero ficar aqui. Eu estou aqui, mas não estou aqui. Eu estou no céu, porque Jesus diz: ei, vocês estão no mundo, mas hoje não sou eu do mundo. Hoje você está aqui. Você caminha por aí, mas você é um peregrino nessa terra, porque a sua morada é lá, porque Jesus diz: eis que vou para o Pai, e preparei várias moradas. Se isso não fosse verdade, eu não teria dito. Mas ele estava preparando o povo dele: olha, continua buscando a minha presença, porque eu vou para lá, mas eu também não vou te deixar órfão. Eu vou enviar o Espírito Santo, na verdade, o Consolador, para te ajudar. É por isso que hoje você ora ao Senhor, porque o Espírito Santo está na sua vida te ajudando. É por isso que quando vem uma afronta, uma aflição na sua vida, você vai logo para o quarto, dobrar o joelho e fala: Espírito Santo, me ajuda, porque eu não estou aguentando essa luta, eu não estou aguentando essa batalha. O problema que está vindo contra mim é maior do que eu. Aí ele fala para você: mas não temas, porque eu estou contigo, porque maior é o teu Deus. O Deus que te chamou é maior. Então para que temer? Então para que temer? Então para que desistir da caminhada no meio do caminho? Quem está dizendo: eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando, eu quero encontrar a minha igreja. O livro diz, Amós, capítulo 4, versículo 12, o profeta ele falou: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Sabe por que ele disse isso? Porque o povo estava andando desapercebido naquela época também. O povo estava fazendo a sua própria vontade e estava esquecendo de buscar ao Senhor. Deus começou a mandar pragas e o povo não percebia que aquelas pragas eram Deus falando: meu filho, eu estou mandando isso para te chamar a atenção.
salmista, Deus está falando, meu filho, olha para mim que eu estou chamando a tua atenção. Está vendo esse assunto que está vindo contra você? É Deus falando, meu filho, desperta porque eu estou te chamando. Está vendo as dificuldades que tentando te engolir? Ah, porque Jesus está dizendo, não vou te deixar engolir não, mas clama a mim, assim como a quando estava no barco, aleluia, nunca vai mandar nesse lugar. O homem estava no barco lá, todo mundo no barco, e o barco estava em alto mar, passeando, andando para chegar do outro lado, e Jesus lá dormindo. Jesus dormindo com os olhos naturais, mas os olhos espirituais de Jesus estavam abertos, olhando para ele e falando, meu filho, eu vou fazer que a tempestade se levante, eu vou fazer que o vento sopre, mas eu vou ficar aqui quietinho esperando você falar, Jesus, não te importa que pereçamos. É isso que Jesus está esperando de você. É isso que Jesus está esperando ouvir da sua boca. Senhor, a dificuldade está grande, mas eu estou falando contigo, olha para mim. Jesus, eu preciso da sua ajuda, Jesus. Está difícil, Jesus, a minha caminhada na tua presença, Senhor. Tem muito problema, mas eu preciso de ti, Jesus. A mulher do fluxo de sangue estava lá, 12 anos pelejando por causa da sua doença, 12 anos lutando para ser curada, 12 anos buscando nos médicos, na medicina, gastou todo o seu dinheiro, buscando a sua saúde, a sua vitória. De repente, ela ouviu falar de Jesus, com a multidão ia caminhando e falar que ele faz milagre. Aquele homem tem poder de mudar a situação. E aquela mulher lá, na sua casa, não podia encostar ninguém, mas ela falou, agora é o dia da minha decisão. Ou eu faço isso, ou eu vou morrer sofrendo com o meu problema. Ou eu faço isso, ou eu vou obedecer aqui. Mas a minha oportunidade é essa. Eu não vou morrer sofrendo, não vou morrer com esse fluxo. Eu vou tentar, ainda que eu seja apedrejada ou pisoteada, eu vou tentar. Todos aqui nós conhecemos que uma pessoa, naquela época, que ficava nessa situação, com fluxo de sangue, ela era isolada, ela era passada de todo mundo. E se alguém visse ela na rua, ela era apedrejada. Porque ela era imunda, era considerada imunda, não podia encostar em ninguém. Mas ela falou, não estou nem aí se eu vou morrer pisoteada, se eu vou morrer apedrejada, mas eu sei que o meu mestre está ali na frente, eu vou buscar, eu vou atrás dele. As forças delas eram tão pequenas, mas tão pequenas, que ela foi se arrastando pelo chão, até tocar nas olas do mestre. Quando ela encostou na ola, Jesus falou, ei, alguém me tocou! Alguém me tocou! Os seus discípulos olham e falam, mas mestre, a multidão se comprime, a multidão se aperta. Eu falei, não, alguém me tocou diferente porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Eu senti porque alguém veio com fé, encostou em minhas vestes e falou, eu preciso do milagre. Você precisa mesmo do milagre? Você precisa mesmo do seu milagre? E por que você desiste tão fácil? Jesus falou assim, eu conheço as tuas obras, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Eu posso comparar aqui com a situação dessa mulher. Ela fraquinha, 12 anos, uma mulher que não fica 5 dias ou 8 dias na fase da menstruação, ela fica fraquinha. Sentiu aqui, sentiu ali, imagine a mulher passar 12 anos consecutivos assim. Imagine aí. Ela sem corpo, pálida, sem força, magrinha. Mas falou, eu estou magrinha, eu tenho pouca força, mas eu sei que ele está ali. Eu sei que ele está ali. Eu sei que se eu encontrar com ele, ele vai fazer alguma coisa na minha vida. Porque onde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Enquanto eu estou pregando aqui e você estiver fé, você vai receber a sua cura. Enquanto eu estou pregando aqui, você tiver fé, você vai ter uma surpresa na sua casa. Enquanto eu estou pregando aqui, você tiver fé, a situação vai mudar na sua vida. Mas era necessário ter fé, porque
fala, vai, porque tua fé te salvou. E ainda a Bíblia fala mais exatamente no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 11, se eu não me engano, sem fé é impossível agradar a Deus. Não sei se é versículo, capítulo 11, versículo 6, não me lembro agora. Mas ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Outros cristãos hoje em dia estão sem fé nenhuma. Está na igreja, mas do jeito que entra, sai porque não tem fé. Quantos cristãos continuam na luta, continuam na dificuldade porque não tem fé? Pede, mas pede mal. Não recebe porque não está vendo pedir. Louvado seja Deus. Tem uma passagem que diz assim: será que quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? No livro de Mateus, conta aqui, na grande tribulação, ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aqueles que se perseverar até o fim, estes serão salvos. Você está entendendo? Está se multiplicando ou não está se multiplicando a iniquidade? Para onde você olha tem dificuldade. Para onde você olha você vê o pecado. Para onde você olha você vê alguma coisa diferente. Você fala, meu Senhor, isso não está te agradando não. Olha Jesus alertando mais uma vez, dizendo, persevera até o fim, meu filho. Persevera até o fim, minha filha. Porque os homens amam mais as trevas do que a luz. Louvado seja Deus. Nessa noite Jesus está te chamando a atenção. Nessa noite Jesus está te alertando. Nessa noite Jesus está falando que espera essa igreja. Pula um pouco mais da minha parte. O salmista Davi, ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Está na sua presença todos os dias da minha vida. E glorificar o teu nome no santuário, na beleza da tua santidade. Aí ele diz, uma voz me veio ao coração: buscai a minha presença. Deus está falando com Davi através do seu espírito. Davi, você quer vencer? Busca a minha presença. Tira o nome de Davi aí e coloca o seu no lugar dele. Nessa noite Deus vai dizer para você: busca a minha presença. Busca a minha presença. Porque os meus ouvidos não estão tapados para que eu não possa ouvir. Minhas mãos encolhidas para que eu não possa salvar. Mas ele diz mais embaixo: porém os teus pecados é quem faz separação entre mim e ti, entre o homem e Deus. Mas nós louvamos ao Senhor, porque João ele diz: filhinhos, não pegueis, porém se pecares, lembre-se, há um advogado no céu. Você tem advogado. Você não pode cometer o pecado querendo cometer o pecado. Você fala assim: eu vou pecar hoje, Deus, só hoje, amanhã eu não pego não. Não é assim não. Pecado na vida do crente tem que ser como uma topada. Ninguém está topado, ninguém chuta pedra, que ninguém é doido. Pecado tem que ser como uma topada. Você às vezes está andando na frente e diz, uma topada, vai ficando. Mas você queria cair? Não queria. É isso que João está dizendo. Meninos, não pequeis. Não peque. Porém, se você pecar, Jesus te conhece. Porque ele veio aqui à terra. Ele desceu até aqui, andou do nosso lado, ele viveu a nossa situação, ele passou as mesmas angústias, as mesmas aflições, e outra coisa, foi pior ainda, porque a morte dele foi uma morte de cruz, porque ele não pecou, mas mesmo assim foi colocado no madeiro. Aleluia, muitos colocaram ele como um salteador, como um bandido, como o pior dos traficantes, como o pior dos bandidos naquela época, porque aquela cruz estava preparada para Barrabás. Mas pegaram o meu Deus, o teu Deus, e colocaram numa cruz, dizendo maldito, porque naquela época a Bíblia diz que quem fosse pendurado no madeiro era considerado maldito. Chamaram o teu Deus de maldito. Chamaram o meu Deus de maldito. Colocaram ele pendurado numa cruz. E ele olha para mim e para você: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, meu Pai, porque eles não sabem o que estão
estão fazendo. Eles até tentam ser fortes, eles até tentam não pecar, eles até lutam. Tem uma música que diz assim: todo dia o pecado vem, me chama, todo dia a doença vem, me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pro mundo, agora a minha vida eu vivo pra Deus. Você está vivendo para quem? Você está gastando a sua vida com quem? Em quem você gasta a sua vida? Marta e Maria estavam ali juntas. Marta falou: mestre, vem na nossa casa. Jesus entra na casa dela. Aleluia. Marta se preocupa com os afazeres, vai lavar, vai preparar comida. Mas Maria começa a sentar para o mestre e fala assim: eu estou te escutando. De repente Marta olha para lá uma vez, olha duas, olha três e fala: Senhor, não te importa que ela venha me ajudar? Jesus fala para ela: Marta, não te preocupes com os afazeres, não deixe preocupadas, ansiosas, porque Maria, por irmã, escolheu a melhor parte. Quantos cristãos preocupados com as coisas do mundo? Quantos cristãos preocupados com as situações que está vivendo e esquecendo de falar: o meu Deus pode mudar a minha situação? Às vezes vem dificuldade, em vez de ele buscar o Senhor, ele vai para o mundo, prefere ir para o mundo, buscar o auxílio do Egito. Deus falou: eu vou tirar meu povo do deserto, eu vou tirar meu povo do Egito. Mas Moisés, quando meu povo sai do Egito, eu quero que você prepare uma festa no meio do deserto para mim. Deus esperava uma festa no meio do deserto. Deus esperava a alegria do povo, porque Deus estava libertando o povo da mão de Faraó, da mão do diabo. Deus libertou ele. Aí pegou o povo, tirou com a mão forte do Egito, mostrou os milagres, as maravilhas naquele povo. Mostrou os seus sinais, 10 pragas ele lançou. 10 pragas ele lançou. O povo viu as maravilhas de Deus, mas quando saiu do Egito e chegou no deserto, falou: ei, Senhor, melhor era estar no Egito, porque lá eu tinha o que comer. Aí começou a desejar alho, começou a desejar pepino, a desejar cebola. Falou: lá pelo menos tinha um lugar onde eu poderia morrer, lá tinha uma sepultura para mim. Então o Senhor nos transferiu do deserto para morrer aqui, melhor é estar lá. A Bíblia diz que Deus ficou irado, olhou no céu para aquele povo e pensou: olha só, eu tiro minha criação da mão de Faraó, eu tiro minha criação da opressão do meu inimigo, em vez do povo se alegrar e buscar o meu nome, glorificar o meu nome, o povo começa a murmurar, a reclamar, porque está passando por uma situação difícil. Tem um salmo que diz que Deus faz maravilhas. As maravilhas de Deus. Ele fala assim: no meio do deserto, quando o povo estava caminhando no deserto, eu fiz brotada na rocha. Quando o povo estava no deserto, o inimigo vinha atrás dele, eu fiz uma coluna de fogo ficar na frente dele. De noite, fiz uma nuvem de glória ficar na frente dele. De dia, cobria meu povo com minha mão. A minha nuvem estava todo dia, e aquela coluna de fogo também estava todo dia sobre o meu povo. A Bíblia relata ainda que quando o povo caminhava na frente, Faraó vinha atrás, mas Deus colocava furacões, impedindo o Faraó de encostar no povo dele. Deus mandava a tempestade de areia para impedir o Faraó de encostar no povo dele. E quando o povo dele encosta na beira do mar, sempre o mar, né? Às vezes fala, o barco, sempre o mar na frente. Porque ele olha para o mar e vê aquele horizonte lindo e fala: ei, não tem fim. Essa prova não tem fim, não, Jesus. Essa dificuldade não tem fim, não, Jesus. Esse problema que eu estou passando não tem fim, não, é Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, tem fim, sim. Aleluia. Esqueceu que o teu Deus ordena a mar. Esqueceu que o teu Deus ordena a natureza. Aleluia. Se você não passar pelo meio do mar, ele vai fazer você passar por cima. Esqueceu que ele falou para Pedro: Pedro olhou, esse viu um fantasma. Aí ele vai contar para não: Senhor, se for o Senhor, me manda até aí. Jesus falou: então vem, Pedro. Pedro não contou a história, pulou. Quando pula, aquela
você tenta pisar e afunda, ele estava andando por cima. Encostou no mestre. De repente veio o vento. Jesus permitiu o vento balançar. O vento soprou e Pedro olhou para o vento, esqueceu de olhar para o mestre, que é o alvo. Está em cima da dificuldade, está de frente a frente com Jesus, mas fica olhando sempre para o vento. Meu Deus, está aqui, ó. Mas o vento bate aqui, bate lá, e você está com o olho fixado nele. Enquanto você está olhando para ele, você não afunda. Mas na hora que você olha para a dificuldade, começa a afundar. Pedro afundou. Pedro foi afundando, e de repente Pedro olhou para Jesus, Jesus parado, esperando. Pedro meu pai falou: Senhor, me perdoe pela minha falta de fé. A Bíblia diz que na mesma hora Jesus pegou ele pela mão e colocou ele em cima das águas de novo. E subiu os dois para o barco. Aleluia. Louvado seja Deus. A dificuldade está vindo até o seu pescoço. Está subindo, você está achando que não vai ter fim. Você está achando que nessa você não passa. Mas Jesus fala: eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou o teu Deus. Não temas, porque eu te sustento com minha destra fiel. Não temas, porque eu te ajudo. Eu te fortaleço. Eu te sustento, porque eu sou contigo. E eu lá na frente do povo. O povo fala: Moisés, atrás vem Faraó, à frente está um grande mal, o que vamos fazer, Moisés? Começa a perguntar a Moisés, murmurar de novo. Olha Moisés nos trazendo para a dificuldade novamente. Aí Moisés vê o povo clamando, vê o povo reclamando, vê o povo murmurando. Aí Moisés pergunta a Deus: o que eu vou fazer agora? Deus: ei Moisés, diga apenas para o meu povo marchar. Porque toca esse cajado que está na tua mão, nas águas, e o mar vai se abrir. Aleluia. O mar se abriu. O povo passou. Deus impediu o Faraó de chegar no povo. Mas quando o povo estava do outro lado, o Faraó falou: agora eu vou chegar nele também. Achando que quem é inimigo de Deus passa pelas maravilhas de Deus. Mas não passa não. O inimigo fica de longe só observando a vitória do povo de Deus. A sua vitória, seu inimigo vai ficar só observando e vai dizer: verdadeiramente Deus é na vida dele. Deus é na vida dela. Louvado seja Deus. No tempo de novo convertido, eu lembro que a gente levantava grupos de oração para orar pelo batismo com o Espírito Santo. A gente ficava lá naquela sede vendo o povo lá rodando, pulando, falando em línguas. Eu ficava olhando para aquilo e falava: ô Senhor, me enche daquele jeito ali. Eu quero ser daquele jeito, Jesus. Me batiza com o teu Espírito. Derrama o teu Espírito sobre minha vida. Aleluia. E hoje, o que é que estão clamando? Senhor, minha casa está precisando disso. Senhor, eu estou precisando daquilo. Senhor, reforma o meu lar. Louvado seja Deus. Mas Jesus está falando assim: buscai as coisas lá do alto. Porque as coisas da terra são passageiras. Não buscai da terra, não. Buscai as coisas do alto. Porque ele está dizendo lá em Mateus, capítulo 6, versículo 32, se não me engano. Foi 36, 33. Diz assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha a maravilha de Deus. Ele fala assim: primeiro busca a mim, meu filho. Busca minha presença, que encha do meu espírito, porque eu estou dizendo assim: eis que derramarei sobre toda a carne do meu espírito. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Oh, aleluia. Os vossos servos também profetizarão. Os vossos velhos terão visões e os vossos jovens terão sonhos. Quanto tempo faz que você não tem uma visão de Deus? Quanto tempo faz que você não tem um sonho com Deus? Um sonho de Deus, aquele sonho que ele bota no seu coração para você falar: Senhor, realize minha vida esse sonho aí. Você se alegra e sai contando para todo mundo, dizendo: eu sonhei assim. Que Deus me mostrava isso, me mostrava aquilo, me mostrava aquilo. O que isso quer dizer? Aí vem alguém diz: ei, meu filho, Deus está dizendo que a obra da sua vida é grande, que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aleluia. José sonhou. E José parou para todo mundo alegre.
Mas quando José teve o sonho, ele teve que suportar também as dificuldades da vida dele. Mas José suportou as dificuldades, foi caladinho, foi em silêncio. José entrou em um poço que seus irmãos jogaram. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi parar na casa no Egito. José foi sido escravo, se tornou, foi crescendo, porque Deus lembrou para ele em tudo que ele fazia, e todo mundo cresceu o olho nele, mesmo ele teve dificuldade, ele não murmurou. Mesmo meu problema, Deus estava falando, ei, meu filho não abriu a boca para murmurar um momento, eu vou começar a abençoar ele, eu vou começar a realizar o sonho dele. Sabe por que você está passando por problema? Porque Deus te deu um sonho lá atrás. Você falou esse sonho vai se realizar um dia eu vou ser pregador, um dia eu vou ser um levita, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou ser um pastor. Aí Deus falou, pera aí que eu vou te preparar agora, vai passar por isso, vai passar por aquilo, porque o vaso tem que passar pela fornalha primeiro. O vaso tem que passar pela mão do oleiro primeiro para ele ser moldado. Você está sendo moldado hoje, para lá na frente você ter um vaso cheio do azeite, para estar na presença do Senhor e ele realizar o sonho dele na sua vida. Está vendo a importância do azeite? Como é que está a sua botija? Como é que está a sua reserva? Como está a sua vida diante de Deus? Você está se enchendo? Você está buscando? Que quando o noivo voltar, ele vai buscar os preparados. Ele vai buscar aqueles que estão com sua reserva lá, cheia de azeite. Vai dizer assim, eu sei que quando eu estiver no caminho, estiver tudo escuro, aleluia, minha lâmpada foi ficando fraquinha, eu vou falar, tem a reserva. Aleluia, tem a reserva. Como é bom a gente deixar uma reserva com Deus. Como é bom a gente fazer as coisas para Deus. Evangeliza. Ora. Fala para o seu irmão, você fala assim, mas eu não sei falar. No trabalho Deus coloca no seu coração para falar um pouquinho do amor dele para alguém, você às vezes olha para a pessoa, não vou falar não. Aí Deus falou, fala meu filho, fala. Hoje ele pode ser até bruto e não entendeu o que você está dizendo, mas na frente de falar, se eu tivesse ouvido aquele conselho, eu não tinha passado por isso, eu vou voltar atrás. Agora eu vou ouvir aquele conselho e hoje eu vou passar a andar na presença do Senhor, porque o Senhor fala com o seu povo, ele alerta o seu povo. Deus falou para Abraão, os dois estavam dizendo lá que ia descer a terra para destruir, porque Deus falou, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque aquela cidade está pecando demais, o pecado subiu minhas narinas. Aí Deus vou destruir, mas antes de destruir eu vou falar com o meu servo Abraão. Porque ele diz assim, ocultaria eu alguma coisa, meu servo Abraão? Olha a intimidade com Deus que faz. Antes do problema dele que vir na sua vida, Deus fala assim, meu filho, vai vir uma tempestade aí, viu? Vai vir um problema aí, mas se prepara porque sou eu, viu? Eu não quero que você caia nesse primeiro problema que vai vir, porque essa tempestade vai vir na sua vida, mas você vai passar por ela, porque eu vou estar do teu lado, te ajudando. E no momento que você dizer assim, eu não estou aguentando mais, o Senhor fala, pode deixar que agora eu te carrego no meu colo. Agora eu vou te levar, porque você tem reserva comigo, você sempre buscou. Aleluia. Deus estava vendo Ezequias e Deus falou para Ezequias, Isaías, vai na casa de Ezequias, avisa para ele, porque ele está com a vida errada na minha presença. Vai lá e fala para ele, Ezequias, a cama que tu subiste, tu não descerás, porque com certeza nela morrerás. Põe a tua casa em ordem, Ezequias. Põe a tua casa em ordem. Olha o pensamento de Deus. Põe a tua casa em ordem, porque se você não pôr a tua casa em ordem, você vai morrer desse jeito. Vai morrer espiritualmente, porque você não vai aguentar se você não botar a sua casa em ordem. Começa a olhar aí. Reflete agora no seu coração, fala o que é que está errado em minha casa, para eu começar a consertar agora a sua casa espiritual, a sua casa, o seu corpo. Começa a botar a sua casa em ordem, começa a pensar o que está faltando consertar em mim, para eu estar direito diante de Deus. Ezequias começou a olhar, virou o rosto para a parede quando o profeta saiu e chorou muito. Ele chorou muito e orou, Senhor, lembra-te de mim quando eu estava de fidelidade na tua presença, lembra-te quando eu fui íntegro diante do Senhor. Aí Deus ouviu a oração de Ezequias e falou, Isaías, volta lá, porque eu ouvi a oração do meu filho Ezequias. E diga para ele
Deus ouviu a tua oração e Ele disse que acrescenta 15 anos de vida. Aleluia. Olha a importância de você ter reserva com Deus. Na dificuldade no problema, Deus fala assim: eu lembro, meu filho, do seu problema, eu lembro sim. Eu lembro quando você andava íntegro, eu lembro quando você fazia isso para mim, eu lembro. Por isso a minha misericórdia te alcançou nessa noite. Por isso a minha misericórdia te alcançou nessa noite. A misericórdia de Deus está descendo nesse lugar, está alcançando vidas nesse lugar, porque Ele é Deus e Ele é bondoso. A misericórdia é certa, a justiça de Deus. Deus Ele é justo, é sim, mas se você se arrepender, a misericórdia de Deus vem te alcança, porque Ele diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Coloque de pé. Siga nos céus nessa noite. Aleluia! Siga nos céus. Irmã Cris, prepara o louvor. Bota como na mão. Quero descer se tiver aí. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fique ligado com Deus, continue orando ao Senhor, começando a pensar, a refletir o que você precisa mudar em sua vida. Começa a refletir o que você precisa tirar da sua vida para que você ande em reto na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Vai orando ao Senhor, vai falando com o Senhor. Porque Deus Ele não foi embora, Ele está aqui. Ele está no nosso meio, Ele está nessa igreja. Ele preparou esse dia porque Ele ama. A Bíblia diz que Ele corrige aqueles que Ele ama. Se Ele te corrigiu nessa noite, porque Ele está dizendo: eu te amo, meu filho, por isso eu estou chamando a tua atenção. Eu não quero que você vá para o inferno, porque o inferno foi feito para os anjos e seu demônio. Aleluia, para os satanás e seus anjos. Mas o céu foi feito para a minha criação, a minha criatura. Louvado seja Deus. Glorifique ao Senhor nessa noite. Adore ao Senhor nessa noite. Exalte a Ele nessa noite. E Deus vai derramar azeite sobre a tua vida se você estiver ligado. Aleluia. E o meu povo desce comigo e me cuidar, como as águas do rio, então subirei, como da vapura.
convite para aqueles que um dia serviram ao Senhor um dia e que hoje se encontra afastado. Se encontra com sua reserva vazia. O Senhor nessa noite já alertou, dizendo que Ele vai voltar para buscar a igreja. Aleluia. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer fazer uma aliança novamente com o Senhor? Dizendo, Senhor, eu não aguento mais esse mundo tenebroso, eu quero voltar para a tua presença e ser cheio do teu azeite. Aleluia. Tem alguém que fazer uma aliança com o Senhor nessa noite? Se tem gente aqui à frente, o pastor vai estar orando por você. Mas não continue andando nesse mundo perdido, sem direção, porque o alvo é Cristo. E se você não estiver com o olho fixado nesse alvo, você vai perecer, porque só Jesus nos dá salvação. Louvado seja Deus. Entendo. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe o pastor, está vendo por ter, me concedido essa oportunidade de estar nesse púlpito. Louvado seja Deus. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja.